Fala pessoal, eu sou a professora Melissa, professora de redação aqui do Sou Mais Edu, e hoje eu trouxe uma super dica pra gente sobre a proposta de intervenção. Muitas vezes eu não sei como que acontece, por que eu não consigo tirar total na minha proposta de intervenção e o que eu tenho que colocar na minha proposta de intervenção e o que é uma proposta de intervenção. Então, na dica de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que é isso, por que ela existe, qual que é a função dela e como fazer ela completinha aqui com todos os elementos fundamentais, fechado? Então vamos junto, olha só. Primeira coisa, a característica principal do tema da redação do Enem é que é um tema de caráter social. Melissa, o que é isso? São temas que estão relacionados a questões sociais. Por exemplo, se você pegar no ano de 2017, que falou sobre a questão dos desafios da formação educacional de surdos. Isso é um problema social. No ano passado, que falou sobre a questão da manipulação de dados. Também é um problema social, é um problema da sociedade em si, certo? E como que isso interfere lá na minha proposta de intervenção? O que isso tem a ver com a minha proposta de intervenção? Vamos lá, então. Ele já traz um tema para mim de caráter social. É um problema da sociedade. Mas por que é um problema? Que você fala que é um problema, Melissa? Porque ele pede para você solucionar. Ele já te traz um problema para que você solucione esse problema. Essa é a proposta. Se você pegar todos os temas de redação do Enem até hoje foram problemas e lá na proposta, na cartilha de redação oficial, você vê que eles já pedem que você dê uma proposta para esse problema, uma proposta para solucionar esse problema que foi apresentado. Ele não pergunta se é um problema, lembrando, você não tem que falar se aquilo ali é ou não é a sua opinião. Ele afirma que é um problema e já te pede para solucioná-lo. Beleza. A gente já sabe que o texto precisa ter uma estrutura básica, né? Com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando eu chego na conclusão, muitas pessoas começam a conclusão já falando da nossa queridinha aqui, olha, a nossa proposta de intervenção. Mas muito cuidado. Parágrafo de conclusão é parágrafo de conclusão. Então, por favor, não comecem o texto, o seu parágrafo de conclusão com portanto, medidas são necessárias para solucionar essa problemática. Não. Se você fizer isso, o seu parágrafo será um parágrafo de proposta de solução. E cadê a sua conclusão? Então, o meu parágrafo de conclusão tem que terminar com uma frase de fechamento. Eu tenho que ter um período de fechamento. Se o meu tema é persistência da violência contra a mulher, portanto, é possível perceber que há a persistência da violência contra a mulher. Ponto. Esse é o objetivo do seu texto. Você fechou a ideia do texto. Depois disso, vem a nossa proposta de intervenção, que é a hora que você vai fazer o quê? Sendo assim, é necessário. Lembrando agora, já sei que eu tenho que solucionar o problema, né? Mas qual o problema que eu vou solucionar? Lá no meu projeto de texto, a gente já aprendeu, se não aprendeu ainda, procurem os vídeos, assina o nosso curso que tem essas aulas todas detalhadinhas. Por quê? Porque a gente precisa entender que isso aqui é só uma pontinha do iceberg lá em cima. Aqui eu estou falando de conclusão, mas para que a sua conclusão seja efetiva, você tem que entender toda a estrutura do texto, como elaborar um texto, como você desenvolver o seu texto para você solucionar esse problema. Então, não perde tempo. Vai lá agora, acesse o nosso site, se inscreva no nosso intensivo, se inscreva ou no nosso extensivo, fica a seu critério, mas eu garanto para você que você vai achar todas as respostas que você está se perguntando aí sobre isso aqui. Fechado? Então vamos lá. Quando eu falo de proposta de solução, então, eu vou solucionar aqueles dois pontos que eu escolhi como os meus argumentos. Se eu falei que a persistência da violência contra a mulher se dá pela falta de efetividade das leis, quando eu chegar lá na minha proposta, eu tenho que solucionar, eu tenho que dar uma proposta de medidas que vão efetivar as leis, certo? Se eu falei que é uma questão histórica, então eu tenho que dar uma proposta que solucione a questão histórica. Mas tem como solucionar a questão histórica? Não. Então eu vou trabalhar isso nas escolas para daqui para frente essa história não interfira mais nas crianças.
Então, olha só, então eu preciso trabalhar propondo medidas para solucionar aquilo que foi apresentado no meu texto. Fechado? Como que funciona isso então, Melissa? Já sei que se eu tenho um problema, eu tenho que escolher duas coisas que provam esse problema, certo? Depois eu vou solucionar essas duas coisas que eu falei que são problemas, desculpa. Vamos lá então. Só que quando você propõe uma pessoa algo, não adianta você só chegar lá e falar assim, por exemplo, uma proposta simples que todo mundo conhece, proposta de casamento. Quando você propõe uma pessoa um casamento, você precisa explicar para ela como que vai funcionar isso. Não é só, vamos casar, vamos agora, vamos lá, casou e pronto, acabou. Não, existe todo um passo a passo. Como vai acontecer isso? Quando vai acontecer isso? Como faremos isso? A gente precisa elaborar como isso vai acontecer. É por isso que quando a gente fala de proposta de intervenção, você está propondo algo. Quando você propõe algo, você precisa detalhar isso. E você vai detalhar falando, quem vai fazer isso? Eu preciso de um agente. O agente vai ser quem vai fazer isso. Então, se eu falei, lembra lá da proposta que eu falei, né? Persistência da violência contra a mulher. Se eu falei que a persistência da violência contra a mulher se dá pela baixa efetividade das leis, quem pode solucionar isso? Ah, tem que mudar as leis. Mas será que é mudar as leis? A lei está lá, a lei é linda. Mas quem está fazendo não de fato acontecer? Então, vamos pensar aqui uma coisa mais próxima. Eu posso fazer um projeto nas delegacias para fazer com que esses processos ocorram de forma mais rápida. Eu posso fazer um mutirão nacional posso fazer um mutirão nacional. Beleza, então olha só, vamos fazer um mutirão nacional nas delegacias. Quem vai fazer isso então? É necessário que os juízes, juntamente com os delegados regionais, municipais, façam o quê? Promovam um mutirão fechado. Promovam um mutirão de estudo de casos dessa violência contra a mulher. Como isso vai ser feito? Aí vamos pensar, como que isso pode ser feito? Olha, se eu for contratar pessoas, vai ficar muito caro, né? Então, por que a gente não pensa nas pessoas que estudam direito e que poderiam auxiliar nessa questão da análise dos processos? Isso já seria uma prática para eles. Olha, então olha só, sempre pensem nisso. Quando eu for falar como que isso vai acontecer, pensem nessa questão, mas vai ficar muito caro, não compensa isso. Então pensa em colocar estagiários. Porque estagiários, ao mesmo tempo que é bom para quem está recebendo o estagiário, é também bom para ele, porque ele vai ter uma prática ali. Então, quando você pensar assim, a elaboração de um software, ok, mas quem vai elaborar esse software? Se você pensar só no governo fazendo isso, não vai ser uma proposta efetiva, uma proposta que de fato poderia acontecer. Mas se você colocar o governo em parceria com as universidades, olha só, através de quê? De projetos que esses alunos das universidades de ciências da computação elaborem. Assim como aqui, olha, as delegacias em parcerias com as universidades municipais ou as universidades federais, fazer o quê? Um mutirão de análise de processos, como? Através dos alunos, em forma de estagiários, que são a melhor forma, e explico, ok? A fim de quê? A fim de fazer com que as leis, a fim de fazer com que as leis sejam mais efetivas, que as mulheres não tenham medo, nananana. A finalidade vai ser o quê? Combater aquele problema que você colocou lá no seu desenvolvimento. Fechado? Beleza. Agora tá vendo esse lindo, maravilhoso aqui, olha? Detalhamento. A gente sabe que as nossas notas, elas variam entre 40, 80, lógico, 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Esse tão sonhado 200 aqui, ele só acontece, meus queridos, só acontece quando
existe esse detalhamento. Eu preciso que haja os 5 elementos fundamentais para que eu tenha efetividade na minha competência 5. Isso aqui equivale a uma competência que equivale a 200 pontos. Você completar todas essas etapas aqui e conter 5 elementos na sua redação. Então, quando eu falo de detalhamento, ele faz parte de um dos elementos. O que é esse detalhamento? Vocês já estudaram aposto? Ah, não sei, não faço ideia do que é aposto. Beleza, vou explicar para você na prática como que funciona isso. O pincel vermelho, o que a professora Melissa mais gosta, o pincel vermelho que a professora Melissa mais gosta, é o melhor do Brasil. Tá vendo o que a professora Melissa mais gosta? Deve ficar entre vírgulas, porque ele é uma explicação. Então, quando eu falo o pincel vermelho, o que a professora Melissa mais gosta, é o melhor do Brasil, o azul aqui, tá vendo? Que é o do meio, que é a explicação. Se eu retirar essa explicação, vai ficar o pincel vermelho é o melhor do Brasil. O aposto é isso. É uma informação entre vírgulas que ela vai servir para explicar algo. Ah, fácil, né, Melissa? Simples assim. O seu detalhamento é um aposto explicativo que você vai fazer, seja da sua ação, seja do seu agente, seja do seu modo e meio ou da finalidade. Melissa, não entendi nada agora. Então, vamos para a prática. Como que funciona isso? Vamos detalhar um agente? Lembra que o nosso agente para a efetividade das leis foram as delegacias, né? Em parceria com as universidades. Vamos lá. Sendo assim, é necessário que as delegacias... Eu posso fazer um detalhamento falando assim, as delegacias responsáveis por arquivar os processos. Tcharam! Isso é o detalhamento. Aí, às vezes eu não coloco esse detalhamento, eu vou ficar sempre ali no 160, porque se eu tenho 4 elementos, a minha nota vai ser 160. Apenas se eu tiver 5 elementos, que a minha nota vai ser 200. Então, quando eu falo delegacia, local onde é responsável pelo arquivamento dos processos. Juntamente, ou então não quero falar das delegacias, quero fazer um detalhamento da questão das universidades. Sendo assim, é necessário as delegacias, em parceria com as universidades, responsável por maior número de estudantes necessitados de estágio. Isso é um detalhamento, tá vendo? Isso vai ficar entre vírgulas porque é uma explicação. Então, não se esqueça, detalhar. Vamos detalhar então a ação? Posso escolher e detalhar também a ação, modo, meio e finalidade. A ação, então, as delegacias, em parcerias com as universidades, promover um multirão de análise de processos. Vamos ver como que eu detalharia isso aí. Um multirão de análise de processos, uma vez que esses estão há muito tempo arquivados. Multirão de um multirão de processos, uma vez, melhor forma de promover a análise mais rápida. Faço entre vírgulas. Tá vendo que aqui na ação não ficou tão fácil de detalhar assim? Então, vamos focar em detalhar agente ou detalhar o modo meio. Aí eu expliquei que o modo meio vai ser como? Através de um mutirão de análise de projetos por meio de estagiários das universidades. Posso detalhar as universidades aqui, então, se eu quiser, olha, das universidades, local onde existem o maior número de estagiários precisando, de maior número de estudantes precisando de estágio, vírgula, a fim de promover uma interação entre as pessoas, a fim de, com o objetivo de efetivar essas leis. Entendeu como que funciona na prática? Esses 5 elementos dentro da redação? Eu preciso obrigatoriamente para a minha proposta ter 200 pontos desses 5 elementos nela existentes. Então, não esqueça,
parágrafo de conclusão, o primeiro período dele deve ser de retomada. Se você começar portanto, medidas são necessárias para solucionar a problemática, você está fazendo um parágrafo de proposta de intervenção. O seu parágrafo ele tem que ser conclusivo com proposta de intervenção. Beleza? Qualquer dúvida, acessa aí o nosso site do Sou Mais Edu, conheça os nossos planos, conheça tudo bonitinho do nosso intensivo, do nosso extensivo, vê qual se encaixa melhor, qual é melhor na sua necessidade, e eu tenho certeza que se ficou alguma dúvida aqui, você vai conseguir tirar ela lá no nosso curso, beleza? Então, até a próxima e eu espero você nas nossas aulas lá no curso. Fechado? Tchauzinho!